Olá, vamos iniciar então o estudo da microbiologia bucal. Vamos começar estudando ecologia bucal. Então, nós temos uma quantidade imensa de micro-organismos que vão usar a cavidade bucal como a sua casa. Por isso que ecologia vem do oikos grego, chamado casa. Então, a microbiota bucal é extremamente diversificada. Ela é composta por 500 espécies diferentes, sendo que essas espécies pertencem a 30 gêneros bacterianos diferentes. Por cada ml de saliva, nós podemos ter 10 a 8 bactérias, 10 a oitava, em relação a cada grama de placa, 10 a 9 ou 10 elevado a 10. Por que que essa microbiota bucal é tão diversificada? É porque existem vários sítios ecológicos. Então, esses micro-organismos, que são basicamente as bactérias, podem habitar, então, mucosas lisas, o dorso da língua, que não é uma mucosa lisa, ainda tem a possibilidade de habitar superfície dura, como a superfície dental. E essa superfície dental ainda pode estar sadia ou pode estar cariada. Tem também possibilidade de habitar ambientes que não têm tanto oxigênio, como o sulco gengival ao redor dos dentes, e depois, numa fase de doença, a bolsa periodontal. Aqui a gente destaca a diversidade e a quantidade imensa de micro-organismos na microbiota bucal. Nós vamos ver algumas espécies, né? Então, relação entre os cocos gram-positivos, nós temos os streptococcus. Aqui destaco os streptococcus salivários, gordoni, sanguinis e o mutans. O mutans é o principal agente etiológico da cárie. Tem também estafilococcus, pépito, streptococcus. Bacilos gram-positivos, nós temos os lactobacilos, o actinomyces, aqui destacando a espécie Naeslund, Rhotia, Corynebacterium, bifidobacterium e assim vai. Em relação a cocos gram-negativos, que não tem tantos, mas nós destacamos a Neisseria e a Veillonella, que nós vamos comentar bastante sobre a Veillonella. Em relação agora aos bacilos gram-negativos, podem ter os facultativos, ou anaeróbios facultativos. A hemófilos, o próximo aqui que é um palavrão, Gregatibacter actinomyces tencomitans, ou Actinomyces tencomitans, conforme a pronúncia que você queira dar. É um nome tão grande que a gente chama de AA. Lembrando que existem livros antigos que, ao invés do gênero aparecer como Agregatibacter, aparece como Actinobacillus. Estou lembrando que o gênero mudou, não é mais Actinobacillus, é Agregatibacter Actinomyces tencomitans. Cardiobacterium, Capnocita faga e Eikenella. Continuando com os bacilos gram-negativos, os microaerófilos, aqueles que não precisam tanto de oxigênio, mas necessitam, Campylobacter, e tem os anaeróbios obrigatórios ou estritos. Aqui destaque para porfiromonas gingivales e porfiromonas endodontales, Prevotella intermédia, Nigrescens denticula, melaninogênica, Tannerella forsythia, Tannerella também, o gênero mudou. Ex-bacteroides, então os livros antigos podem parecer o gênero bacteroides, mas agora o nome correto é Tannerella forsythia. Tem bacteroides ainda, persistem outros bacteroides, mas que não é a forsythia, certo? Tem o Fusobacterium, Celomonas, Treponema, Denticula, Vincent e a centípeda. Interessante a gente falar sobre a aquisição dessa microbiota. O feto espera que tenha sua cavidade bucal asséptica, ou seja, que não tenha micro-organismos.
No momento do nascimento, se o parto for normal, na hora que passa pelo canal vaginal, ocorre a inoculação de micro-organismos do trato genital da mãe, que são os lactobacilos, streptococcus, leveduras. Mas essas bactérias, esses fungos não persistem na boca da criança. Horas depois, vão surgir as primeiras bactérias aeróbias e facultativas, que são os Streptococcus salivares, os Streptococcus oralis, que a criança adquire porque vai entrar em contato com seus familiares. No primeiro ano de vida, 70% das bactérias orais são Streptococcus, principalmente Streptococcus salivários, mas existem também Staphylococcus, a Veillonella e a Neisseria. Com a erupção do dente, surgem novos nichos. A superfície dental, então surge um tecido duro, o dente, o esmalte dental, e ao redor do dente o espaço do sulco gengival. Superfície dental estará então apta a ser habitada por micro-organismos que consigam fazer essa aderência ao tecido duro. Então tem outros estreptococcus, os sanguinis, o gordoni, oralis, os actinomyces, que são bacilos gram-positivos, e aí pode chegar também os streptococcus mutans. No suco gengival já é um ambiente anaeróbio, propício para o desenvolvimento da porfiromona gingivalis e prevotella intermédia, por exemplo. O que acontece com a pessoa se ela perder todos os dentes? Ela perde esses dois sítios, né? Então toda essa microbiota relacionada com a aderência ao tecido duro e a microbiota que está presente no suco gengival será perdido. Né? E o que acontece se esse indivíduo colocar prótese ou colocar implantes dentários? Essas bactérias, então, elas podem retornar. Então, elas ficariam latentes, escondidas em alguma região da boca, possivelmente o dorso da língua, e depois com a colocação de tecido duro, como imaginar um implante, que tem a prótese, né? Que vai imitar ali como se fosse o dente, a área gengival ao redor desse implante, da prótese do implante, que vai simular como se fosse o suco gengival. Então, essa microbiota desse ambiente subgengival e a microbiota relacionada com tecido duro pode novamente aparecer. Uma classificação importante da microbiota oral é que existe a microbiota residente, aquela que todas as pessoas vão ter esses micro-organismos presentes na boca, e a transitória. Essa microbiota transitória é aquela que não faz parte da microbiota normal da boca. Em algum momento ela surge, mas normalmente ela não se instala. Em relação à microbiota residente, ela pode ser indígena, aquela que está em grande quantidade na maioria da boca das pessoas, e pode ser também residente suplementar, aquela que está normalmente numa quantidade menor que 1% quando a gente pega toda a microbiota residente. Essa microbiota residente suplementar será importante, nós vamos comentar daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho também nessa parte de ecologia da relação microbiota hospedeiro. Nós sabemos que nós podemos colocar numa balança, de um lado, a virulência da bactéria. Né? Virulência é um termo que não tem nada a ver com vírus. Virulência é a capacidade de um micro-organismo de causar doença. No caso, eu estou falando da virulência das bactérias patogênicas. A virulência vai competir com a resistência do hospedeiro, a nossa resposta protetora. Se a virulência for mais forte que a resistência, nós teremos doença bucal. Se a resistência for mais forte que a virulência, nós manteremos o nosso estado de saúde bucal. Essa representação na forma de balança é bem simples, mas é extremamente interessante. Se pesar mais a virulência das bactérias, doença. Se o que for mais pesado, o que for mais forte, for a nossa resistência, nós vamos manter no estado de saúde.
Aqui, então, eu destaco para vocês essa virulência das bactérias. Essas bactérias são as bactérias do grupo Mutans, são os lactobacilos, são o Actinomyces, a Porphyromonas, o AA, a Tannerella, a Prevotella, ou seja, são bactérias que nós já temos na boca. São bactérias que fazem parte daquela microbiota residente suplementar. Elas são chamadas de oportunistas, porque elas estão presentes em pequena quantidade na boca. Mas se acontecer um desequilíbrio que nós vamos comentar durante todo o semestre, que desequilíbrio pode acontecer no ambiente bucal, essas bactérias poderão aumentar em número e aí sim a virulência delas se torna importantes e elas provocam doença. Aqui, além de bactérias, eu destaquei um fungo que é a Cândida, que é classicamente um fungo oportunista, é um micro-organismo oportunista. Como eu falei, resistência do hospedeiro, nós temos aqui em relação à nossa resposta de defesa, a resposta inflamatória e a resposta imunológica. Em relação à virulência das bactérias, né, o que elas têm que promovem doença? Elas têm a capacidade da aderência, a capacidade de se multiplicar uma vez aderidas e a capacidade de gerar lesão. Nós vamos falar da aderência, lembrando que essa aderência pode ser ao tecido duro, dente, ou pode ser ao tecido mole, aderência, por exemplo, à mucosa da bochecha. Tem bactérias que conseguem fazer aderência direta a essas superfícies. E tem bactérias que não conseguem fazer essa aderência direta. Então, elas vão fazer uma aderência indireta, chamada coagregação. Elas vão se aderir às bactérias que já estão previamente aderidas. Isso é coagregação. A coagregação pode ser homotípica, se forem bactérias da mesma espécie, ou até se forem cocos com cocos, ou podem ser heterotípicas, se for bactérias de espécies diferentes, ou por exemplo, bacilos com cocos. Né? Então, aqui nós temos esse esquema básico, nós vamos utilizar bastante. Aqui é a superfície dental. A superfície dental é coberta por uma película. Essa película é chamada de película adquirida. Ainda não tem bactéria, essa película adquirida não tem ser vivo e ela é composta por proteínas e glicoproteínas salivares. Então ela está representada com esses triângulos. Aqui chegam as primeiras bactérias, as pioneiras. Então aqui tem os Streptococcus sanguinis, o Gordoni. São cocos. Veja que eles têm aqui essa representação, são as adesinas deles. Então essa bactéria, essas anteninhas, são as adesinas. E essas bactérias conseguem então se aderir aos componentes da película adquirida. Então elas fazem aderência direta. Já essa bactéria que está aqui em cima, o AA, ela não consegue se aderir à película, mas ela vai conseguir se aderir às bactérias que já estavam ali presentes. Então, essa aderência intermicrobiana também é chamada de coagregação. Isso aqui contribui, nós estamos aqui como dente, nós estamos falando de placa bacteriana, né? Essa aderência, essa coagregação, essa aderência indireta, ela contribui para essa diversidade de bactérias que existe na placa bacteriana que nós vamos ver mais para frente. Tá? Então, o que nós temos revisando, nós temos as bactérias, aqui seria o esquema de uma bactéria, e na superfície dela existem as adesinas. Né? O livro de Lorenzo, que é um livro de microbiologia, o livro do autor de Lorenzo, que é um livro de microbiologia bucal muito bom, ele fala, por exemplo, que quando essa adesina é uma proteína que se liga a carboidratos, essa adesina é chamada de lectina. Tá? Então, aqui nós vamos ter o tecido do hospedeiro e aqui em amarelo eu representei um receptor. Então, essa bactéria só vai conseguir se aderir se ela tiver uma adesina para esse receptor. Se esse receptor for um carboidrato e a adesina for uma proteína, essa adesina é chamada de lectina.
Aqui, no caso, nós temos Streptococcus sanguinis, que são ou orales, eles são os Streptococcus pioneiros na aderência ao dente. Então, aqui eu teria um pedaço de dente, e aqui está lá a película adquirida, os componentes da película adquirida. Essa bactéria só consegue realizar aderência direta porque ela tem uma adesina para esse componente da película adquirida. Então, o que é interessante, né? Conforme a adesina da bactéria, ela vai poder se ligar a uma superfície. O Streptococcus sanguinis tem uma adesina para receptores da superfície dental, então por isso que ele se liga à superfície dental. Já o Streptococcus salivarius, a adesina dele é para algum receptor que está na superfície das mucosas, então ele não consegue se aderir ao dente. O Streptococcus salivarius vai se ligar à mucosa, tecido mole. Porphyromonas gingivalis, a adesina dela reconhece receptores que estão no epitélio do sulco gengival. É por isso que ela consegue permanecer nesse ambiente do sulco gengival. Em relação à coagregação heterotípica, vão ter algumas formações interessantes. Vão ter, por exemplo, uma coagregação que os autores chamam de espiga de milho. Então, seria um bacilo filamentoso no centro e ele será rodeado por streptococcus, por cocos, e a imagem vai lembrar uma espiga de milho. Uma espiga de milho. Existe também a congregação escova, então vai ter de novo um bacilo filamentoso, bacilo extenso no centro, e ao redor dele vários bacilos curtinhos. Então vai lembrar uma escova. Aqui nós temos um exemplo da coagregação em espiga de milho, que é uma imagem de microscopia eletrônica. Então aqui no centro estaria o bacilo, né, o bacilo comprido, e ao redor os cocos. E os autores chamaram isso, essa coagregação, em espiga de milho. Em relação agora, para finalizar o assunto de ecologia, nós vamos falar essa relação que existe entre a microbiota bucal e a gente, nós, seres humanos, os hospedeiros. Existem benefícios? Sim. Se a gente tem uma microbiota indígena, né? Que é aquela microbiota residente em grande quantidade, e ela está lá habitando a superfície da gengiva, do dente, da bochecha, ou seja, os sítios estão ocupados. Então, ela oferece resistência à instalação de patógenos. Isso faz parte da resposta imuninata, né? A presença de uma microbiota normal, uma microbiota residente, impede que outras bactérias que podem ser patogênicas se instalem. É por isso que o uso de antisséptico de bochechos é meio perigoso, porque você pode matar essa microbiota residente e permitir a instalação de bactérias patogênicas. Então, o antisséptico ele tem um uso que quem determina é o dentista. Então, ele tem um uso, o antisséptico tem um uso específico para alguns casos. A microbiota bucal produz enzimas e, segundo alguns autores, já auxiliariam na digestão de alimentos, mas hoje em dia a gente come tão rápido que possivelmente não dá tempo nem dessas enzimas e nem a amilase salivar normal realizar esse processo. E uma coisa interessante é que nem acontece com a microbiota intestinal em relação ao sistema linfóide intestinal, ao MALT, MALT, tecido linfóide associado à mucosa intestinal. A microbiota bucal também contribui para o desenvolvimento dos tecidos linfóides orais, que são as tonsilas. Mas existe prejuízo, né? Então nós vimos que essa microbiota comensal, ou seja, aquela que existe normalmente na boca, que normalmente não causa doença, dentre ela existe a suplementar. Então, microbiota residente tipo suplementar, aquela que é menos de 1% da microbiota total. Ela está em pequena quantidade, está lá quietinha. Se acontecer algum desequilíbrio, essa população pode aumentar e provocar doenças infecciosas, como a cárie, doença periodontal, infecção pulpar e
periapicais, não só bactéria, que pode ser também uma doença fúngica, candidose, e a quistinomicose, que parece doença fúngica pelo sufixo micose, mas é uma doença bacteriana. Tá? Então, todas essas doenças foram provocadas por bactérias que já existiam na nossa boca. O que aconteceu foi que elas aumentaram em quantidade e provocaram a doença. Então, essas doenças orais, essas doenças infecciosas, são chamadas de doenças infecciosas endógenas, porque o causador, a bactéria, o micorganismo causador dessas doenças já fazia parte da microbiota bucal, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula e a gente encerra por aqui. Até mais.